Josué, capítulo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, lá no livro de Josué, no capítulo 9, onde começaremos o nosso estudo esta noite. Agora, os filhos de Israel tinham conquistado Jericó e Ai, que eram cidades fortes. Os reis da cidade de Canaã, para onde estavam indo, acharam que a única maneira de parar a migração daquele povo na terra seria combinarem esforços, reunirem os seus exércitos e todos os seus recursos num assalto em massa contra Israel. Agora, na verdade, essa estratégia foi movida pelo fato de que os gibeonitas, que abrangiam uma área que abrigava muitas cidades, decidiram que a única esperança para sobreviverem seria um tratado de paz. Então, os primeiros 2 versículos do capítulo 9 falam dos reis que estavam se reunindo para formar uma frente unida contra esta invasão. Para que eles não tomassem os reinos um por um, eles acharam que deveriam se unir. Então, a partir do versículo 3, nós lemos a conspiração dos moradores de Gibeon, que elaboraram um tratado de paz com os israelitas que estavam chegando à terra. Agora, o povo de Gibeon tinha ouvido como Deus livrou o povo do Egito e como os egípcios foram destruídos. Eles tinham ouvido que os reis de Og e Sion e os seus reinos, do outro lado do Jordão, tinham sido conquistados por Israel. Eles tinham ouvido que Jericó e Ai tinham caído. Então, eles decidiram que a melhor saída seria fazer um tratado de paz. Entretanto, eles também sabiam que o povo que estava vindo para a terra, os israelitas, não tinham intenção de fazer nenhum tratado de paz com os habitantes da terra, pois eles estavam sob as ordens de Deus para destruir completamente todos os habitantes da terra, para destruí-los e para não fazer nenhuma aliança com eles. Em Deuteronômio, capítulo 7, Deus ordena que eles não façam nenhuma aliança com os habitantes da terra. E então, eles sabiam que o único jeito de fazer uma aliança seria por meio de um disfarce. Eles pegaram alguns homens e os vestiram com roupas velhas e esfarrapadas, e levaram odres de vinho muito velhos, caindo aos pedaços, que eles remendaram. Eles levaram pães secos e embolorados, e eles foram até o acampamento de Israel e disseram: Nós viemos de uma longa jornada, mas a fama do seu Deus se espalhou pelo mundo, e nós viemos fazer paz com vocês. Eles perguntaram: Como saberemos que vocês são nossos vizinhos? E eles disseram: Vejam, quando nós saímos de casa, este pão estava quente, e agora vejam, está seco e bolorento, de tão longe que viemos. Os nossos sapatos eram novos, mas vejam como estão envelhecidos. Nós realmente viemos de muito longe. Versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não indagaram ao Senhor, ou não pediram conselho ao Senhor. Eles fizeram uma aliança ou tratado de paz com o povo de Gibeon e juraram pelo Senhor que eles teriam um pacto de defesa mútua, que eles seriam aliados. E então, quando os filhos de Israel deixaram Ai, eles partiram na direção do reino de Gibeon, para aquelas cidades. E quando eles começaram a posicionar as tropas para atacar as cidades, os homens disseram: Não, vocês não podem fazer isso. E eles falaram: O que você quer dizer? Eles disseram: Nós acabamos de fazer um pacto com vocês, e vocês juraram pelo Senhor que não nos atacariam. Então eles honraram o pacto que tinha sido feito. Eles viram que tinham sido enganados, mas honraram o pacto que fizeram com o povo de Gibeon. Entretanto, o povo começou a murmurar contra Josué por causa da sua burrice estratégica. É interessante notarmos que este é o segundo erro que Josué faz como líder. O primeiro erro foi no caso de Ai, onde eles mandaram tropas pequenas e os homens de Ai saíram contra eles e os derrotaram. Quando Josué clamou ao Senhor, o Senhor lhe disse que o motivo da derrota era porque havia pecado no campo, que um dos filhos de Israel tinha tomado do espólio amaldiçoado de Jericó, que era de Deus. Então, Josué procurou o Senhor e se livrou do pecado, e o Senhor mostrou como a conquista de Ai se daria.
Agora, o problema com Ai foi que Josué não orou e não procurou o conselho de Deus antes de mandar as tropas atacarem a cidade. E a mesma coisa acontece aqui. Foi por não orar e não procurar o conselho de Deus em relação a Gibeon. Eles olharam somente para as circunstâncias exteriores, o pão seco e bolorento e as roupas esfarrapadas, e foram enganados. Agora, se eles tivessem procurado o conselho de Deus, se ele tivesse ido até Eleazar, o sumo sacerdote, para buscar o Senhor sobre aquele povo, o Senhor teria mostrado que eles estavam mentindo. Eles teriam percebido que aqueles homens estavam fingindo vir de uma longa jornada. Mas, na verdade, eles eram uma fraude, e o Senhor teria revelado a verdade. Eles não procuraram o Senhor. O erro foi não terem procurado o conselho de Deus. Isso os levou a fazer uma aliança com o ímpio. Muitas vezes, nós nos pegamos em situações assim porque não procuramos Deus em primeiro lugar. Claro que, quando nós nos vemos nessas situações, procuramos Deus como nunca. Mas, se nós procurássemos Deus em primeiro lugar, nós nos pouparíamos de muitas das trágicas experiências que passamos na vida. Então, a falha em buscar a direção de Deus os levou a fazer uma aliança com o povo de Gibeon. E uma vez que a aliança estava feita, eles a honraram. Entretanto, Josué os chamou e disse: "Muito bem, por que vocês nos enganaram?" Eles disseram: "Ei, nós sabíamos que Deus estava com vocês e que Deus iria entregar a terra a vocês. Nós tememos pela nossa vida e achamos que a única maneira de sobreviver seria assim." Josué disse: "Muito bem, mas como resultado, vocês terão que trabalhar como rachadores de lenha e tiradores de água e se tornar nossos servos." Eles disseram: "Tudo bem, nós concordamos. Nós seremos seus servos. Nós vamos servi-los e estamos felizes por estarmos vivos." E assim o povo e a cidade de Gibeon foram poupados. Agora, os nomes das cidades de Gibeon estão listados aqui. Na listagem dos nomes, no versículo 17, o último nome, Kiriat Jearim, é um nome interessante porque foi em Kiriat Jearim que a Arca da Aliança foi guardada até a época de Davi, quando ele então a transportou para Jerusalém. Então, uma das cidades de Gibeon se tornou o lugar onde a Arca da Aliança foi guardada. Agora, quando os 5 reis ouviram que o povo de Gibeon tinha feito uma aliança com os filhos de Israel, eles decidiram atacar Gibeon, que tinha se tornado uma espécie de traidor, e eles partiram contra Gibeon. Josué, capítulo 10. No versículo 6 do capítulo 10, os homens de Gibeon mandaram uma mensagem urgente para Josué, que dizia que eles estavam sendo atacados. Eles disseram: "Agora que nós temos um pacto de defesa mútua com vocês, venham nos ajudar." E Josué honrou o pacto que ele tinha feito, pegou seus homens de guerra e marcharam a noite toda até chegarem à área de Gibeon, onde eles estavam sendo atacados pelos reis, com suas carruagens, cavalos e tudo mais. Antes de sair para a batalha, o Senhor prometeu a Josué que estaria com ele. Versículo 8 ao 14. O Senhor disse a Josué: "Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir." E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, nessa marcha forçada mesmo. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: "Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajolon." E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu,
e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Agora, este foi um evento realmente incomum, e quando há eventos milagrosos na Bíblia, algumas pessoas se sentem provocadas, especialmente aquelas que não acreditam em Deus ou aquelas que têm um conceito antropomorfo de Deus, os que pensam em Deus em termos humanos e limitados, como um homem. Os milagres sempre criam dúvidas na mente das pessoas, e é claro, elas começam a exagerar os problemas que vêm. Por exemplo, uma das coisas que elas zombam nesta passagem em particular e que eu acho incrível é que de repente a Terra teria parado. Aqui está você em pé, sobre a Terra, que roda a cerca de 1.600 km por hora. Se a Terra parasse de repente, o seu corpo ainda estaria a 1.600 km por hora e todas as pessoas seriam exterminadas. Você iria sair voando se a Terra parasse de repente. E então elas imaginam a impossibilidade da Terra parar de repente. Em outras palavras, ele disse: Sol, pare! E, na verdade, nós sabemos que a Terra gira no seu eixo, o que faz com que o Sol pareça nascer e se pôr. Então, eles dizem que a Terra teria parado no seu eixo, mas, se tivesse sido assim, todos teriam saído voando do chão porque a Terra teria parado de repente. Entretanto, nada indica que houve uma parada brusca da Terra, como atingir uma parede de tijolos. Agora, digamos, se ela tivesse levado 6 horas para parar, isso seria o equivalente a levar 20 minutos para parar o seu carro que está a 100 km por hora, em relação à força que seria exercida contra você. Agora, eu diria que se você estivesse no seu carro a 100 km por hora e levasse 20 minutos para pará-lo, você não notaria a inércia contra o seu corpo. Agora, se a Terra levasse 8 minutos para parar, seria o equivalente a parar um carro que estivesse a 100 km por hora em 30 segundos. Você nem precisaria do cinto de segurança. Então, não há nada que indique que a Terra parou de uma vez, de repente. Deus poderia ter pisado no freio e levado a Terra a parar em, digamos, 8 ou 10 minutos. De novo, a única coisa que faz você sentir o movimento são os trancos. Você não percebe o deslocamento se não houver o balanço. No trem, muitas vezes, você nem chega a perceber que ele está se movendo, se não olhar para fora da janela e notar a estação ficando para trás aos poucos. Ou, muitas vezes, no avião, você não percebe que ele já começou a taxiar se não olhar para o movimento do lado de fora. Você não sente o deslocamento a não ser que ele dê um tranco. E Deus poderia ter feito a Terra parar num período de 8 a 10 minutos, sem que ninguém saísse voando no espaço e sem que ninguém percebesse uma parada brusca. Alguns anos atrás, diversas revistas publicaram artigos que diziam que havia registros escritos de que alguns cientistas da NASA estavam prevendo a trajetória de um determinado foguete usando computadores. E quando voltaram no tempo, no computador, chegaram a um lugar e descobriram que faltava um dia. Isto não é verdade. Isto não aconteceu. Esta é uma daquelas histórias que conseguem ser espalhadas com grande publicidade, mas sem nenhuma verdade. Entretanto, se houve um dia mais longo, é porque Josué viu que eles precisavam de mais tempo para destruir o inimigo. Então ele disse: Sol, fique parado. Dizer isso na frente de todo o povo seria interessante. Quer dizer, ou você iria parecer um bobo, ou realmente poderoso, um dos dois. E diante de todas as pessoas, ele disse: Sol, pare. Agora, nós não sabemos se ele realmente esperava que isso acontecesse ou não, mas de qualquer maneira aconteceu, pelo período de um dia, dando a eles tempo para destruir o inimigo. Agora, reparem que junto com isso houve uma grande chuva de granizo, e mais pessoas foram mortas pelo granizo do que pela espada. Há um livro interessante chamado Mundos em Colisão, do autor Immanuel Velikovsky. A sua teoria é que o planeta Vênus entrou no nosso sistema solar durante o período da história do homem sobre a Terra, que o planeta Vênus, na verdade, entrou no nosso sistema solar nos últimos 6.000 anos,
que ele fez 2 órbitas e na segunda passagem ele se fixou na sua própria órbita em alinhamento com os planetas ao redor do Sol, que ele se tornou fixo na órbita ao redor do Sol. De acordo com essa teoria, a primeira órbita teria acontecido na época que os filhos de Israel estavam saindo do Egito. Ele relaciona muitas pragas do Egito a esta passagem do planeta Vênus perto da Terra. Ele atribui a segunda passagem perto da Terra a este longo dia de Josué. Na verdade, ele considera o longo dia de Josué como resultado desta aproximação do planeta Vênus à Terra. Ele acredita que a Terra costumava girar sobre o seu eixo na direção oposta até esta passagem de Vênus. Agora, na sua teoria, ele diz que se houve um longo dia na época de Josué, em outros lugares do mundo, haveria registros de uma longa noite. Por exemplo, aqui na América, os índios teriam registrado uma longa noite. Se lá houve um longo dia, teria que haver uma longa noite aqui, e em diferentes lugares do mundo haveria registros de uma longa tarde ou longa manhã, o que fosse relacionado à época de Josué. Então, ele investigou cuidadosamente a história dos índios incas, e ele, sem dúvida, encontrou nos seus registros a história de uma longa noite, quando o sol não apareceu durante uma noite toda. Ele também descobriu registros de desastres naturais que ocorreram na época, terremotos, enormes e violentas tempestades, tsunamis, entre outros, porque, certamente, a parada da Terra iria criar enormes movimentos de marés pelo movimento da água, que se movimentaria mais rapidamente que a Terra e causaria enormes marés. Ele estudou esse período da história e seguiu os registros dos povos ao redor do mundo, as histórias de longas manhãs, de longas tardes, de longas noites e as catástrofes que ocorreram ao mesmo tempo. Agora, Immanuel Velikovsky não é cristão nem necessariamente acredita em Deus. Ele é um cientista que tem uma teoria que diz que o planeta Vênus surgiu no nosso sistema solar quando a história já estava sendo registrada. E ele usa a Bíblia como uma das suas provas para este longo dia de Josué em particular. Mas, para poder usar a Bíblia como prova, ele também estuda e prova historicamente os eventos que aconteceram, mostrando os registros antigos de povos de todo o mundo. Então, eu gosto desse livro. Não que eu concorde com a teoria da introdução do planeta Vênus no nosso sistema solar naquele determinado momento, mas eu estou aberto e eu achei muito interessante. Mas o que eu mais gostei é que ele expõe uma prova muito conclusiva para os céticos que zombam da ideia do Sol ter parado ou da Terra ter parado na sua rotação. Para os que zombam dessa ideia, acreditando-a como totalmente impossível, gosto de como ele prova que foi um verdadeiro acontecimento histórico. De outra forma, isso não teria sido registrado no mundo todo, em registros históricos antigos, como foi feito. Ele fez um trabalho de mestre ao provar que tal evento aconteceu, caso você seja cético e precise de provas. Mas, se você tem um conceito correto sobre Deus, você não precisa de provas. Você acredita porque a palavra de Deus declara. Mas algumas pessoas têm dificuldade em acreditar só porque a palavra de Deus diz. Elas precisam de provas, especialmente quando você tem histórias que parecem ser inacreditáveis. Como um homem que dissesse, sol, pare, e o sol tivesse ficado parado no céu um dia inteiro. E então, tal evento está registrado na história, em outras fontes além da Bíblia. É interessante que isto tenha acontecido naquele momento, quando eles estavam perseguindo aqueles reis e Josué sentiu necessidade de mais luz do dia para poder destruí-los completamente. Então, ele ordenou e o sol ficou parado nos céus. Então, esta história de Josué, que trouxe muito ceticismo e criticismo contra a Bíblia, como todos os milagres trazem, foi provada cientificamente, assim como você pode provar qualquer coisa com ciência e registros históricos. E você vai achar esse livro, Mundo em Colisões, muito fascinante. Eu gostei do livro todo. Versículo 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
Ele também defende a teoria de que, nessa época, a Terra inclinou-se sobre o seu eixo, que houve uma mudança no eixo polar. Agora, existe um ângulo na Terra de 23 graus e 1/3 no seu eixo polar em relação ao Sol, o que nos dá as calotas polares no norte e no sul. Ele também fala bastante sobre esse assunto. Versículo 15 ao 18. E voltou Josué e todo o Israel com ele, ao arraial, em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. E então eles partiram, e como os homens saíram das cidades para lutar, as cidades acabaram ficando indefesas. E então Josué e os filhos de Israel tomaram todas as cidades e as áreas de onde aqueles povos tinham vindo para lutar contra Gibeon. Eles tomaram todas as cidades, com exceção de Jerusalém, que eles não tomaram. Mas temos uma lista das cidades que eles tomaram: Laquis, Hebrom e assim por diante. Então ele os ordena que removam as pedras e tirem os reis. Depois ele disse aos capitães, versículos 24 e 25, chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. Assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Então Josué matou os reis e jogou seus corpos de volta na caverna. Na verdade, ele os pendurou em 5 árvores, até a tarde. Depois, eles jogaram os corpos nas cavernas e jogaram pedras nas cavernas, que ficaram lá até o dia em que este livro foi escrito. Então eles tomaram todas as cidades que tinham mandado seus exércitos contra eles. Versículo 42. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Os versículos 14 e 42 trazem uma afirmação que diz: o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Versículo 43. Então Josué e todo o Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Agora, mais tarde, há um cântico no livro de Juízes que fala de Deus usando as estrelas para lutar pelo seu povo. Há os que se dizem evolucionistas teístas. Eles reconhecem Deus nas origens, numa terminologia ambígua, uma força de poder, que foi o que fez tudo começar. Mas depois que Deus começou todo o processo, uma vez que ele criou o universo, ele mais ou menos se retirou. Ele pode ter criado a primeira célula, mas se retirou e deixou que tudo, as formas de vida e tudo mais, se desenvolvesse e evoluísse. Isso é conhecido como evolução teísta. Esta foi uma tentativa de conciliar o pensamento evolutivo com a Bíblia, embora isso não tenha nenhuma harmonia com a Bíblia. Isso cria mais problemas do que respostas. Os que ensinam a evolução teísta seriam aqueles que acreditam no conceito do uniformitarismo, do nosso universo e do planeta Terra. Essa teoria é muito bem descrita por Pedro, que disse: nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Nós lemos isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. A doutrina do unitarismo é muito bem expressa em todas as coisas permanecem como desde o princípio. Em outras palavras, não tem havido nenhuma mudança catastrófica. Hoje, você consegue explicar tudo relacionado aos processos da vida através das colunas geológicas, através de fenômenos observáveis. Então, a ideia do uniformitarismo, na verdade, é um contraste direto à Bíblia. Você não pode acreditar verdadeiramente na Bíblia e ser uniformitarista. As duas ideias se excluem mutuamente. Agora, o mesmo Immanuel Velikovsky escreveu outro livro mais recentemente, chamado Terra em Ebulição, no qual ele destrói totalmente a ideia do uniformitarismo, e ele o faz com evidências incontestáveis. Então, por 2 vezes, ele apresentou argumentos que os faria ver as coisas de maneira diferente.
Seu primeiro livro, Mundos em Colisão, criou um certo furor na comunidade científica por também ter desafiado o conceito uniformitarista. E o seu segundo livro o ataca diretamente. Ele faz um trabalho devastador ao reunir evidências que mostram que as coisas não podem ser explicadas por um padrão uniforme, que deve ter havido mudanças cataclísmicas na superfície da Terra, que não se consegue explicar todos os fenômenos através do conceito do uniformitarismo. No livro Terra em Ebulição, ele dá algumas evidências sólidas para o dilúvio universal de Noé. Embora ele não esteja tentando provar o dilúvio, ele fala sobre os depósitos de ossos de diversos animais que foram encontrados em cavernas na Inglaterra. Os ossos estavam severamente fraturados. Todos eles pareciam ter sido depositados ao mesmo tempo por um golpe violento. Tigres dentes de sabre, com coelhos, mas todo tipo de animais que são hostis uns aos outros. E todos foram arremessados, esmagados e quebrados ao mesmo tempo e colocados lá. Ele dá muitas evidências poderosas de movimentos violentos, o que, sem dúvida, as Escrituras testificam terem acontecido sobre a Terra em diversos períodos da história, mas sob a intervenção de Deus. Agora vejam, nós temos a tendência de, subconscientemente, pensar em Deus como distante e desvinculado das nossas preocupações. Nós costumamos pensar nele como estando muito longe, não como alguém interessado ativamente em mim, no que eu estou fazendo neste momento. Eu penso em Deus como estando distante de mim, governando o universo inteiro, mas certamente sem interesse em mim ou nos meus próprios cotidianos. Agora, uma das coisas mais importantes que todos nós precisamos desenvolver é a consciência da presença de Deus conosco o tempo todo, em todos os lugares. E nós temos que entender que Deus está interessado mesmo nas coisinhas mais insignificantes da sua vida. Deus se preocupa com você. Ele se interessa pelas coisas que preocupam você. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus estão abertos para o justo quando você clama ao Senhor. E Deus exorta a não oprimir o pobre, porque quando eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor e eu vingarei a sua causa. Porque quando vocês precisam de dinheiro e dizem: "Ah, Deus, eu não sei o que fazer com estas contas. Essa pessoa está me pressionando, Senhor. Eu não sei o que fazer, eu estou sendo pressionado." O Senhor ouve o seu clamor, embora você não ache que Ele o escute, mas o Senhor está muito interessado na sua vida. E aqui está um homem como você e eu, lutando numa batalha. Eles conseguiram colocar o inimigo para correr, mas a noite se aproximava. Ah, se o sol se pôr, nós não vamos conseguir acabar com eles. Sol, pare! E de repente o sol para nos céus e permanece no mesmo lugar o dia todo. Agora, nós acreditamos que Deus pode curar o seu dedão ou a sua dor de ouvido, mas nós não pensamos em Deus intervindo de maneira dramática e poderosa nas nossas vidas. Quando eu estava começando uma igreja em Corona, eu trabalhei na construção de um hotel para conseguir sustentar a minha família. Eu tinha um programa de estudo bíblico diário de 15 minutos numa rádio, todas as manhãs. Eu costumava ouvir o meu programa enquanto eu dirigia para a construção, porque isso ajudava a passar o tempo e eu poderia avaliar o programa. Eu dirigia centenas de quilômetros toda semana para ir e vir, porque eu dava diversos estudos bíblicos à noite. Eu dirigia à noite para dar os estudos bíblicos e na manhã seguinte voltava para a construção. E isso estava acabando com o meu carro. O alto-falante dianteiro tinha quebrado e eu só conseguia ouvir o rádio pelo alto-falante traseiro. Um dia, eu estava indo para a construção e fui ligar o rádio para ouvir o meu programa, passar o tempo e fazer a minha avaliação. Eu estava indo na direção de San Jacinto, pela 395, e havia tanta estática no rádio que eu não conseguia ouvir o meu programa. Eu comecei mais ou menos a me queixar ao Senhor. Eu disse: "Senhor, eu vim para cá ontem à noite para dar o estudo bíblico. Eu estou acabando com os pneus do carro e comigo mesmo para servi-lo. Eu preciso alimentar a minha família, por isso eu trabalho na construção do hotel."
Senhor, eu não gosto de dirigir tanto assim. É monótono e o rádio ajuda muito, Senhor. Eu realmente gostaria de poder ouvir o meu programa e ouvir o rádio, porque isso ajuda a encurtar a viagem. Não quero reclamar, Senhor, mas seria muito bom poder ouvir o rádio. Na verdade, eu estava conversando com o Senhor enquanto eu dirigia, perto de uma área onde estavam construindo uma barragem. Enquanto eu me lamentava ao Senhor, eu tive uma visão. Eu vi o alto-falante traseiro e vi um pequeno plugue de 2 pinos encostando em fios que saíam do alto-falante. E eu vi que a conexão estava solta e balançando. Eu tive essa imagem muito vívida na minha mente. Tão vívida que eu parei no acostamento onde eu estava. Eu abri o capô e fui ver que tipo de conexão havia no alto-falante traseiro do meu rádio. E, de fato, assim como eu tinha visto, na minha mente a conexão estava lá, solta e balançando. Eu aprendi bem, fechei o capô, dei a volta rapidamente e liguei o rádio. Estava claro e nítido. E eu disse: Senhor, isso é incrível. O Senhor quer dizer que está interessado em mim e que eu ouça o meu rádio? É isso aí, Senhor, eu gosto disso. É importante entender que Deus está muito perto e que Ele deseja estar profundamente envolvido na sua vida. Mas você não lhe dá essa chance. Você diz: bem, Deus nunca falou comigo. Você já lhe pediu para falar com você? Você já lhe fez uma pergunta direta e esperou a resposta direta? Agora, eu tenho que admitir que eu não estava esperando uma resposta, eu estava só me lamentando, mas então eu descobri que se eu fizesse perguntas diretas, eu iria receber respostas diretas, e eu entendi que muitas vezes eu não recebia porque eu não pedia. Deus estava lá e estava interessado, Deus quer operar, Ele não está em um lugar remoto do universo. Foi isso que Elias disse quando ele provocou os sacerdotes de Baal com relação ao Deus deles. Talvez ele esteja em algum lugar de férias, talvez ele esteja jogando golfe, clamem mais alto. Mas Deus não está longe e distante, Ele está extremamente interessado em você e na sua vida, mesmo nas pequenas coisas que o preocupam. Você é seu filho, Ele não gosta de vê-lo aflito, Ele não gosta de vê-lo preocupado ou inquieto, Ele quer alcançá-lo e ajudá-lo. Não pense em Deus como distante, intocável, inacessível, inalcançável. Paulo disse aos filósofos atenienses, os epicureus: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus está interessado em nós. Deus quer demonstrar a sua presença e o seu amor por você. Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Tome consciência da presença de Deus. Comece a ver: Deus está aqui, Deus está comigo. Então, Deus demonstrou o seu interesse e a sua presença de uma maneira muito poderosa a Josué e ao povo. E agora, a esta altura, ao conquistarem aqueles reis, eles conquistaram os inimigos mais poderosos na terra. As maiores conquistas foram feitas de uma tacada só contra os reis que foram atacá-los. E então, daqui para frente, vai ser praticamente uma operação limpeza. Josué, capítulo 11. E então, nos primeiros 3 versículos do capítulo 11, vemos que outros reis ouviram o que aconteceu aos reis que tinham ido lutar contra eles e que também decidiram sair com os seus exércitos. Agora, estes são os reis que estão na área da Galileia e na região norte da Galileia até o Monte Hermon. Versículo 4 ao 11 e 23. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom. Foram até a parte norte ou parte sul do Líbano, a parte mais ao norte de Israel.
E Josué tomou a Azor, que fica na parte norte da Galiléia, e era uma das maiores cidades da região naquela época, e feriu a espada ao seu rei. E destruiu o gado e os cavalos, queimou as carruagens, e fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, quando eles tomassem a terra. E no versículo 23, assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Agora, ele conquistou a terra, mas sobraram alguns bolsões de resistência que foram tomados. Eles falharam por não habitar em todo o território que Deus lhes tinha dado. Deus tinha dito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Uma das estratégias foi a conquista incompleta da terra. Por exemplo, a cidade de Jerusalém, dos Jebuseus, não foi tomada por Josué. Na verdade, ela só foi tomada na época de Davi. Davi tomou a cidade de Jerusalém e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. E nós podemos ver que outras áreas, como Gaza e Asdod, não foram tomadas naquela época. Assim, eles não conquistaram toda a terra. Josué capítulo 12. Agora, foi uma grande tragédia que eles tenham deixado de conquistar alguns territórios, e mais tarde isso se tornou um problema para eles. Agora, o capítulo 12 nos dá uma lista com os nomes dos reis que estavam na terra e que eles destruíram, ou contra quem eles lutaram. Então, o capítulo 12 nos dá uma lista dos reis que eles derrotaram. Josué capítulo 13. Versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. Quer dizer, ele estava começando a ficar um pouco frágil. A expressão entrado em dias refere-se mais ou menos à fragilidade que muitas vezes acompanha a velhice. E ainda muitíssima terra ficou para possuir. Como eu disse, esta foi uma das tragédias. Não continuaram a conquista até terem tomado toda a terra que Deus tinha prometido. Agora, isso deixa uma sequela na nossa vida espiritual. Como eu já disse antes, entrar e tomar posse da terra da promessa tem como consequência espiritual a vida de vitória, o andar no espírito que Deus quer que você conheça, a vitória sobre a carne e sobre a velha vida carnal. Agora, Deus prometeu vitória sobre a sua vida carnal. Para obter essa vitória, tudo o que você tem que fazer é entrar e reivindicá-la. Todo lugar que você pisar, Deus lhe deu como possessão. O que é triste na vida de muitos cristãos é que eles começam no Espírito de uma maneira muito poderosa. Eles dão grandes passos espirituais em suas vidas, mas depois eles atingem um platô espiritual, onde a complacência faz com que se acomodem e eles não se sentem mais ávidos pela conquista. Eles não empregam mais tanta energia para atingir o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, mas eles entram num descanso espiritual e se acomodam com as vitórias do passado. E então, muitas vezes, quando você conversa com eles, o assunto é sempre alguma vitória espiritual ou bênção que eles experimentaram no passado e não há nada novo ou recente. A maioria das vitórias espirituais são de algum outro momento do seu caminhar e eles sempre relembram os dias de glória do passado. Eu me lembro dos dias da tenda. E glorificam a obra de Deus quando estávamos na tenda, enquanto o novo prédio era construído, ou nos dias da igrejinha. Mas isto é um sinal de estagnação espiritual, quando você tem que olhar para trás para contar alguma experiência vital com Deus. Deus quer que você sempre tenha experiências novas da graça, do poder, do amor e da vitória de Deus na sua vida. E agora eles chegaram a um ponto e ficaram satisfeitos, contentes. Eles não continuaram até obter a vitória completa. Cuidado com os platôs espirituais. Cuidado com a complacência espiritual, quando você chega a um ponto onde está espiritualmente satisfeito. Eu não preciso ir mais longe. Eu não desejo ir mais longe. Quanto às outras coisas da minha vida, eu posso viver com elas.
Sempre que você começa a viver confortavelmente com a sua carne, você está em perigo espiritual. A nossa carne é um inimigo constante para o nosso caminhar no Espírito. As Escrituras dizem: a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Nós lemos isso em Gálatas 5:17. Eles são opostos um do outro. Por isso, é muito importante que nós continuemos até a plena posse do que Deus nos prometeu. Mas ainda havia muita terra para ser possuída. Então, ele fala quais territórios eles ainda não tinham conquistado. E no versículo 16, Deus disse: reparta a terra em herança a Israel, como já te mandei. Agora, versículos 14 e 15. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim, Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. Ele descreve as fronteiras do território que pertencia a Ruben, no outro lado do rio Jordão. E do versículo 25 até o final do capítulo, ele descreve os termos da área que foi dada a Gade, também no outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. Josué, capítulo 14. Agora, no capítulo 14, nós temos o interessante relato de um homem chamado Calebe. Quando Moisés mandou os 12 espias à terra, Calebe foi companheiro de Josué. Eles espiaram uma região sul de Israel, das proximidades de Jerusalém até o Mar Morto, o Vale de Escol, subindo até o Vale do Carvalho, o sul, na direção de Hebrom, e Berseba, descendo até a fronteira com Cades Barneia. Agora, quando eles voltaram e deram um relato, eles disseram: ei, a terra é ótima. Eles tinham um enorme cacho de uvas que eles tiveram que carregar pendurado numa vara. Eles pegaram uma estaca e prenderam o enorme cacho de uvas. Olha, lá no Vale de Escol eles têm umas uvas lindas, maravilhosas. Algumas das melhores. Mas eu não vou falar sobre isso. Elas são boas e eles comem uvas. Os judeus só produzem uvas de mesa para consumo e elas são deliciosas. Isto é, os muçulmanos só cultivam uvas de mesa, os judeus para a fabricação de vinho. Os muçulmanos cultivam uvas de mesa porque eles não bebem vinho. Então, eles só cultivam uvas de mesa. A região do Vale de Escol, claro, Hebrom e outras, é território muçulmano dos árabes. Mas eles têm algumas das uvas mais deliciosas. Até o dia de hoje, os cachos são enormes. Então os rapazes pegaram um enorme cacho de uvas. Eles foram os primeiros turistas a visitar a terra de Israel. A palavra espia, na verdade, é a palavra para turista, em hebraico. Eles trouxeram com eles uma recordação, o cacho de uva gigantesco. Eles disseram: uau, a terra é ótima. Lá mana leite e mel. Vejam só este cacho de uvas que nós colhemos. Ah, a terra é ótima. Mas os outros 10 espias disseram: a terra consome os seus moradores. Eles têm cidades enormes com muros altos de gigantes. Nós somos como gafanhotos. E os 10 espias colocaram medo no coração de Israel, e eles voltaram. Agora Deus disse: muito bem, agora vocês terão que andar. Moisés fez uma promessa a Calebe. Ele disse: veja, quando nós tomarmos a terra, você poderá ficar com o território que você espiou. Ele é seu. Mas eles tinham conquistado boa parte do território norte, a região norte da Galileia, a região da Samaria. E agora Calebe procura Josué e diz: Josué, depois que nós espiamos a terra e demos o nosso reporte a Moisés, você deve se lembrar que ele me prometeu que eu poderia ficar com o território que nós espiamos para a minha família. E ele disse: agora veja, eu tenho 85 anos, mas estou forte como no dia que nós espiamos a terra. E ele falou: agora eu quero a sua permissão para descer e tomar a terra que me foi prometida. E eu amo a determinação desse homem. 85 anos e ele diz: cara, eu estou pronto para ir para a batalha. Estou pronto para tomar a terra que Deus me prometeu, que Moisés disse que seria minha. Eu quero a sua permissão para descer e tomá-la. E então Josué deu permissão a Calebe para descer até a área de Hebrom e para as áreas ao redor de Hebrom, que tinham sido prometidas a Calebe.
E então ele desceu e conquistou essa área ao redor de Hebrom. Ele era da tribo de Judá, e na verdade, Judá ficou com toda a parte ao sul de Jerusalém, a leste do Mar Morto, o rio Jordão, e a oeste até o Vale do Carvalho. E de lá até a costa ficava a tribo de Dan, versículos 13 e 14. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom, e aos seus arredores em herança. E ele dá um motivo no versículo 14, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Josué, capítulo 15. Então, no capítulo 15, ele descreve a parte que foi dada a Judá. Ele fala que a fronteira da terra foi dada a Judá, indo até um ponto direto até o Mediterrâneo, área de Hebrom, e basicamente ao sul de Jerusalém. Depois ele fala das diversas vilas e cidades e de tudo o que havia na terra que foi dada a Judá. No versículo 62, uma das interessantes cidades é En-Gedi, que significa perto do Mar Morto. Ela ainda existe. Este é um dos meus lugares preferidos para visitar. Eles têm tâmaras fantásticas em En-Gedi e eles também têm uma bela cachoeira, com o nome de Ferne Grotto. É uma área absolutamente maravilhosa. Nós tiramos umas fotos lindas de En-Gedi e esperamos ter o filme editado em breve. Ele é uma espécie de diário de viagem de Israel e você vai poder ver um pouco daquele país maravilhoso. Josué, capítulo 16. Aqui no capítulo 16, ele descreve as áreas que foram dadas a Manassés e a Efraim, os filhos ou descendentes de José. Agora, parte da tribo de Manassés fixou-se no lado leste do rio Jordão, mas a outra parte fixou-se no lado oeste do Jordão, da área de Jericó subindo até Betel. A área fica basicamente ao norte da região de Jerusalém, indo então para o norte de Judá. E no versículo 10 do capítulo 16, e não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Então, mais uma vez, houve uma falha na conquista total da terra. Quando nós chegarmos ao livro de Juízes, nós vamos ver o custo da desobediência por não tomarem totalmente a terra, permitindo que alguns povos ficassem. Como as Escrituras previram, eles se tornaram aguilhões e espinhos na carne de Israel. Eles se tornariam um verdadeiro problema no futuro. Nós vamos estudar isso quando chegarmos em Juízes. Nós vamos terminar o livro de Josué domingo que vem. Agora, na leitura que pulamos hoje, na listagem dos nomes, há cidades cujas ruínas nem mesmo podem ser mais encontradas. Então, não faz sentido ler tudo isso. Quando vocês chegarem na leitura daqueles nomes, podem pular, ou a leitura da Bíblia vai se tornar muito tediosa. Então, pode pular toda vez que tiver numa lista de nomes. Agora, eu sugiro que você tenha um bom mapa bíblico da divisão da terra entre as 12 tribos. Um bom mapa vai ajudá-lo a entender muito melhor os lugares onde as 12 tribos viveram do que tentar ler as fronteiras das cidades que não existem mais. Então, consiga um bom mapa bíblico e você poderá estudar melhor a divisão da terra. O que eles fizeram foi desenhar a área e depois colocar os nomes das tribos numa caixa ou algo assim. Então eles diriam: então esta área abaixo de Jerusalém até o sul, e assim por diante. E diriam: muito bem, agora quem vai ficar com esta? E eles iriam sortear. Ah, é Judá. Muito bem, então esta área é de Judá. E assim eles dividiram a terra por sortes, sorteando. Eles delimitavam uma área, depois sorteavam, e o território iria para a tribo que tivesse sido tirada para aquela área em particular. Então, na próxima semana, nós vamos estudar o término da divisão da terra entre as tribos, a última ordem de Josué ao povo e a sua morte. Vamos ficar em pé? Que o Senhor os leve a ter uma consciência especial da sua presença, do seu amor, do interesse que tem em sua vida. Que vocês andem conscientes da graça de Deus e que sejam guiados pelo seu Espírito. Que vocês venham a ter um novo relacionamento com Deus, uma relação muito especial com Deus. Em nome de Jesus.